Boa noite a Deus, hein? Aleluia, casa cheia, né? Olha só, vamos aplaudir o Senhor por isso, aleluia, hein? Isso é muito bom. Muito bom, gente, glória a Deus. Hoje é um dia especial para todos nós, e nós vamos dar sequência, né, aos nossos próximos diáconos presbíteros da Igreja Viva. Logo, logo vamos estar chamando eles aqui para frente. Mas antes, queria saber quem nos visita nessa noite. Queria você erguer sua mão. Quem está nos visitando essa noite? Ó, bastante gente aqui, temos aqui, ali, ó, a galera aqui, ó. Olha a maravilha, né? Aqui de cristal, olha que legal, muito bom, isso aí. Depois você vai cumprimentar todos vocês, depois ali, legal. A Nath e o Gustavo contam demais de vocês, né? Isso aí. Então, quem mais tem ali? Quem mais? Lá atrás? Aqui, isso. Lá atrás também. Mantenha a mão erguida, por gentileza, hein, queridos, que daí nós vamos passar aí lá atrás também. Olha lá, irmão. O teto ali, glória a Deus. Isso aí, não tem por que não pegar mais uma vez, né? Isso aí. Esse cara visita aqui, viu, Vitor? Porque tem o bombom, o cara sempre fala que é visitante, entendeu? Daí tem uma surpresinha. Muito bom. Isso aí, gente, eu quero poder fazer uma mensagem bem rápida, se bem com texto. Nós vamos ler alguns textos, mas eu quero poder fazer algo mais rápido, porque hoje a mensagem, então, ela tem totalmente foco nos próximos diáconos, próximos presbíteros, na liderança. Mas ao mesmo tempo nós vamos trabalhar como que nós, igreja, precisamos entender o sistema de liderança da igreja, e como esse sistema de liderança, que eu chamo de princípios de liderança, abençoam toda uma igreja. Por isso no título de hoje é Líderes Unidos, Igreja Unida. Olha que legal, gente. Líderes Unidos, Igreja Unida. Vamos ler o texto então. Salmo 133, 1 ao 3 diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Amém, gente? Pode aplaudir Deus por esse texto? Glória a Deus, né? Sempre costumo dizer, Jéssica, que nos casamentos e unções ministeriais a gente se veste que nem pastor tradicional, né? Geralmente vai ver nós de touca, de moletom. Nós temos esse estilo, mas nós também usamos social. Nós também usamos roupa social, olha que legal, né? Para nós poder mostrar e também valorizar esse momento que estamos vivendo. É interessante que nesse texto, você vê no ponto 1, queridos, pode ir para o ponto 1, a unidade da igreja é reflexo da unidade dos líderes. Olha que interessante, gente. A unidade da igreja é reflexo da unidade dos líderes dela. Assim como os pais têm o poder de manter seus filhos unidos, o governo pastoral mantém a igreja unida. Quando você analisa esse salmo, queridos, que Deus ele quer ver o povo dele unido, né, como se fossem todos irmãos, que é semelhante ao óleo que cai da barba de Arão até o corpo inteiro. O que significa isso, gente? Para o judeu, barba é governo. Para o judeu, barba é liderança. Por isso que muitos judeus, quase que a maioria deles, usam barba, né? Uns usam barbas maiores, outros menores, mas porque eles entendem, os judeus ali, que a barba seria um símbolo profético de governo, de liderança. Então, quando Deus decide que o povo dele deve ser unido, ele começa dizendo que deve haver uma unidade, primeiro, daqueles que governam o seu povo. Nós sabemos que Deus que governa a sua igreja, né? O pastor da igreja de Cristo é o próprio Jesus Cristo. Por isso nós temos aqui o nome do Senhor Jesus, aqui estancado nessa parede, para lembrarmos que quem governa a sua igreja na terra, independente de qual denominação, seja Viva, seja Assembleia, seja Batista, é Jesus, é Jesus. Mas para Deus governar, para Jesus governar, ele precisa então usar governantes, ele precisa usar então líderes. E aí nós vamos ver que na Bíblia, nós vamos perceber que ali há um sistema, uma sistematização de como Jesus governa a sua igreja. E ele vai governar então através de pastores, através de bispos, através de diáconos, através de presbíteros, através de líderes, através de discipuladores, através de líderes de ministérios, e através então da liderança da igreja. E aí vai ser distribuída em várias denominações. Cada denominação vai colocar um termo, um princípio. Jesus então vai governar a igreja. E quando esses líderes são unidos nesse propósito,
se amam, se respeitam, estão em unidade de pensamento, emoção, eles se amam de fato, amam a Cristo, toda a igreja vai ser unida. Por exemplo, como é que funciona aqui, gente? Nós vamos trabalhar hoje, vamos ungir aqui hoje, então quero chamar aqui nossos próximos diáconos, presbíteros, podem vir para frente. Vamos aplaudir a Deus por eles, presbíteros. Glória a Deus, hein? Olha só, o que achou, hein? Hoje quer ficar em evidência. Olha só, já vai. Vem, daqui a pouco ela já vem, a mulher. Ela já vem. Daqui a pouco ela já vem. Você viu, você que não tinha visto eles engravatados, nós parecemos uns pinguins hoje aqui, mas tudo bem, faz parte. Muito bom, muito lá. Vem a Kátia, glória a Deus. Aí, tá vendo? Glória a Deus, aí, aleluia. Vamos aplaudir a Kátia, aleluia. Glória a Deus, muito bom, hein? Gente, então como é que funciona para você entender assim biblicamente? Porque nossa doutrina na Viva, queridos, é a Bíblia. Você nunca vai ver nós fazendo nada sem que tenha uma base bíblica. Então o diaconato, né, um dia umas pessoas falaram assim: pastor, não bote diácono, é um nome muito antigo. Presbítero, não, bota um nome mais moderno. Eu falei, cara, enquanto a Bíblia está dizendo que é diácono, eu vou botar diácono, tá? Eu sei que às vezes é um nome meio antigo, né? Bom, a diaconisa tal, a presbítero, o presbítero, mas está aqui, junto com o pastor, junto com, né, líder, tem líder na Bíblia também, temos discipuladores, né, diácono Pedro, mas também tem diáconos, então nós vamos manter esses nomes. Por exemplo, gente, vamos passar o primeiro texto lá então, Atos 6, versículo 2 ao 7, diz assim, ó: na igreja primitiva, então a igreja cresceu tanto, ela só era pastoreada por Pedro, Tiago e João, os apóstolos, mas ela cresceu tanto que eles precisavam levantar pessoas. Olha que interessante, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolhem de vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio da fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então vocês percebam, queridos, que quando nós consagramos pessoas, trazemos pessoas para o governo, automaticamente a igreja cresce ainda mais. Outro texto, 1 Timóteo 3, 8 ao 13, diz assim: do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios, não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Aleluia, irmãs, amém? Vai falando, meu Deus, meu pai. Olha, aplaudo, olha, teve um irmão. Glória a Deus, né? Não é muda, só faladeira demais, tá, gente? Tem que entender isso. Pode falar sim, tá? Só não demais, né? Amém. Muito bom. A esposa do diácono então deve ser respeitável, né? Precisa ser moderado, fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. Pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Amém, gente? Então vamos para os presbíteros agora, para nós ver a base bíblica. Pode passar mais um? Atos 20, 17. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Tito 1, 5 ao 9 agora. Eu o deixei na ilha de Creta, para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer, e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembre das minhas ordens. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus, como bispo, deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem.
deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Próximo texto, 1 Pedro 5, 1 ao 4. Eu que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer e não de má vontade. Não façam seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde seu brilho. Finalmente, Tiago, então, vamos lá, 5, 14 ao 15. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Também? Palavra de Deus para esse texto, gente? Glória a Deus, hein? Então, gente, só para vocês entenderem tudo isso aqui, eu sempre trabalhei com toda a nossa liderança, então todos eles já sabem ponto por ponto como funciona para ser um diácono aqui na igreja, um presbítero, o que se espera, as responsabilidades, o que pode, o que não pode, né? Mas então eu estou lendo diante da igreja para que vocês também sempre lembrem disso. Por exemplo, como é que funciona a estrutura aqui da Viva, então, de liderança? Pode passar lá, queridos? Muito bom. Como é que funciona a estrutura aqui? Vamos começar ali, queridos, de baixo para cima, tá? Aqui na igreja, a gente tem a questão que nós temos um círculo de compromisso. Quem faz a classe 1 conhece um círculo, né, de 5 círculozinhos, que tem comunidade, multidão, membresia, discipulado e núcleo. Nós entendemos a comunidade como todas as pessoas de Panambi, as mais de 40 mil pessoas de Panambi são comunidade. Mesmo elas não fazendo parte da nossa igreja, nós amamos eles, nós pregamos para eles. Quando a pessoa começa a vir aqui na igreja, visitar a igreja, conhecer os cultos, conhecer aqui os pastores, ver como é que funciona a igreja, já estão vindo direto, mas não se comprometeram com a membresia, a gente vê eles como multidão. Então a multidão já é aquela que não é mais comunidade, não está fora da Viva, está aqui dentro, mas ainda não é membro. Quando essa pessoa, essa família decide virar membro da igreja, aí nós convidamos ela para vir fazer conosco algo que a gente chama de check-in e classe 1, que é a apresentação da igreja e que é aquele momento onde ela vai fazer ali um rápido resumo do que é a Igreja Viva e vai assinar um pacto de membresia conosco. Olha que espetacular, gente. Nesse pacto de membresia, você acaba por se comprometer com essa igreja, com os nossos valores, com os nossos princípios e caminhar em cima disso, né? Você vai colocar ali que você vai submeter à liderança da igreja, vai submeter ao pastoreio da igreja, vai submeter aos conselhos, você vai participar das atividades, você vai de fato ser um familiar, um membro da Viva, né? Quando você está crescendo então aqui na igreja, você vai começar a fazer classe, vai começar a participar de pequeno grupo, tudo mais, e você vai querer ser cuidado mais de perto. Nós temos então os discipuladores da igreja, que é aquele casal, ou aquele adolescente, ou aquele jovem, que vai te discipular, vai te cuidar, vai te orientar, vai te direcionar. É o discipulador, aonde nós vamos ver o primeiro ponto. Essa pessoa então, ela vai querer fazer logo um pequeno grupo na sua casa. Ela vai querer ser líder de um pequeno grupo. Ela vai passar então pelo processo das classes, ela vai ter que ter um discipulador, o discipulador vai ter que liberar ela, e ela vai poder ter um pequeno grupo em sua casa, vai ter que fazer uma escola de liderança de pequenos grupos, para ser líder de pequeno grupo. E esse líder do pequeno grupo, então, vai ser aquele pastor privado, na verdade, daquelas pessoas, né? Eu, como pastor da igreja, gente, se eu pudesse, sempre falei para Deus: ô Senhor, como eu queria ser onipresente. Eu poderia pastorear todas as pessoas ao mesmo tempo, mas como eu sou só um, eu preciso então ter presbíteros, diáconos, líderes de pequeno grupo, que estejam alinhados ao meu espírito, alinhados aos nossos valores bíblicos, e lá naquele pequeno grupo, então, aquele líder, então, ele que vai ser o pastor daquelas pessoas a modo prático, né? A modo a ouvir, a modo a aconselhar, coisas mais sérias
que estiver acontecendo no pequeno grupo vai vir até mim e eu vou ajudar certamente, né? Depois nós vamos ter os supervisores de pequenos grupos, ou seja, se esse líder, ele tem um grupo, aí ele já multiplicou esse grupo em 3, 4, 5 pequenos grupos, ele então vai deixar de ser líder e ele vai ser supervisor desses pequenos grupos, cuidando não dos membros, mas cuidando daqueles 5 líderes. Depois disso, então, nós vamos ter líderes de ministério. Você que é o líder de ministério, gente? Aqui na igreja nós temos mais de 40 ministérios, que são trabalhos voltados para pessoas, sempre para pessoas. Nós temos aqui trabalhos para crianças, que é o Aviva Kids, trabalhos para juniores, que agora a gente colocou o nome de Start, trabalhos para os adolescentes, que nós temos o nome de Plug, trabalhos para os jovens, que é o nome de Vibe, trabalho para os homens, que é Corajosos, trabalho para mulheres, que é Mulheres Fortes, trabalho para casais, que é Inseparáveis. Nós temos muitos trabalhos aqui, muitos, podia citar vários aqui. E nós temos o Aviva Comunidade, que é um trabalho social. Cada área dessa nós vamos colocando líderes que sejam responsáveis por isso, né? Por exemplo, hoje eu vou estar ungindo aqui o Johnny e a Jaine, presbíteros, aqui também o Gé Kátia e a Daniela Alessandro, porque eles já estão, o Johnny e a Jaine já estão em Condor, né? Há um tempo já, ainda esse ano eu vou ungir-os a pastor, ainda antes de finalizar o ano. Mas o Alessandro e a Daiane são responsáveis pelo Ministério de Integração e pelo Ministério de Pequenos Grupos. Então, por isso eles estão recebendo essa unção maior agora. E o Gé e a Kátia são responsáveis pelo Plug, pelo Start e pelo Vibe, né? Estão clamando a Deus para que ajudem mais pessoas ali, eles, porque é muita gente. Então eu vou ungir eles a presbíteros. E o Gustavo e a Nath estão em Cristal do Sul, nós enviamos eles, estão bombando, né? Aqui já tá as ovelhas deles, que legal, né? Então nós vamos ungí-los a diáconos agora, para que eles passem pelas unções, mas aqui vai ser rápido, né? Porque logo, né, Vitor, tem que estar a pastor já, né? Então cada um vai ter um tempo seguindo as unções. Olha que maravilha, gente. Vai entrar então os diáconos, né? O que são os diáconos? Os diáconos dentro de uma igreja, eles são os principais líderes praticamente que trabalham próximo do pastor. A partir do diácono já pode ser liberado a unção com óleo. Eu me assusto às vezes quando alguns membros pegam, eu ungi aquela pessoa, pastor, eu meti óleo na cabeça daquele endemoniado. Eu falei, mas tu é diácono? Mas o que tu é? Não, eu senti de Deus, comprei óleo lá, mas eu meti óleo na cabeça. A gente fica, legal, continue assim, mas viu? Tu sabia que para botar óleo na cabeça de pessoas tem que ser diácono? Tu tem que no mínimo ser diácono, tem que ter uma autorização bíblica, uma autorização pastoral para tu usar óleo. Porque o óleo, gente, é uma posição de governo, né? Então o diácono, queridos, a partir do diaconato, ele vai começar a ter essa liberação para usar óleo na cabeça das pessoas, para orar por cura, para orar por consagração, por bênção de territórios. E aí a gente podia ficar fazendo muitas coisas aqui, para estender bem. Mas o diácono, então, ele está trabalhando principalmente perto do pastor. Depois nós temos os presbíteros enviados, treinados para serem pastores presidentes. O que acontece aqui, gente? Presbíteros enviados são o Johnny e a Jaine. Hoje eles estão em Condor e nós estaremos ungindo eles a presbíteros hoje, porque estamos preparando eles para serem pastores, né? Temos os presbíteros locais, treinados para serem pastores auxiliares. Então o Gé, a Kátia, a Daiane e o Alessandro, eles já são presbíteros que vão estar treinados para servir a igreja mãe. E finalmente temos os pastores auxiliares. Quando eu for ungir o Gé, a Kátia e a Daiane e o Alessandro a pastores, eles vão ser pastores junto comigo, auxiliares aqui. E finalmente temos os pastores presidentes das igrejas. Então, por exemplo, eu e minha esposa somos pastores presidentes aqui de Panambi. O pastor Luiz, a pastora Carol de Ijuí. Estou agora treinando então o Johnny e a Jaine para logo serem pastores presidentes de Condor. Logo a Nath também e o Gustavo. Vamos treinando eles para serem pastores presidentes de Cristal do Sul. Glória a Deus por isso. Eu fico feliz de falar isso. É uma maravilha. Mas o que acontece, gente? Tem todo um processo. Tem todo um caminhar, né? Tem todo um tempo, tem toda uma direção de Deus. Atos capítulo 13 fala o seguinte: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que tenho chamado vocês. Ou seja, o Espírito Santo entendeu que era hora de ungir tal pessoa. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo nessa igreja. Então, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração e nos diz os momentos de nós ungirmos as pessoas, nós ungimos, né? A conclusão, então, para nós ler aqui: fazer parte do governo da igreja é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Porque, gente, quando você é um cristão normal,
Quando você é um membro de uma igreja, você está protegido pelos pastores, você está protegido pelos outros membros. É mais tranquilo ser membro da igreja, né? Se bem que tem muitos compromissos também, mas é mais tranquilo. Agora, quando você decide, e o apóstolo Paulo disse: aquele que almeja ser bispo, boa coisa deseja, mas a responsabilidade de você ser líder, ser diácono, ser pastor, ser presbítero, você é colocado na vitrine social. E você então precisa, e agora eu falo aqui, né? Você precisa entender que quando nós estamos na vitrine, então, Gustavo, nós temos que ser praticamente quase perfeitos. Perfeitos ninguém é, só Jesus, né? Mas quase perfeitos. Porque nós somos um modelo, nós somos um exemplo, as pessoas vão nos seguir, as pessoas vão imitar a gente, as pessoas vão esperar de nós muita coisa. Então hoje aqui, queridos, eu vou ungir a diáconos, a presbíteros, e eles têm sido, eu já conheço eles, eu já pus à prova eles. Uma vez a Kátia estava orando: Deus, por que está acontecendo tanto isso? E daí eu falei: Kátia, tu vai ser ungido a presbítera. Agora entendi, tu está botando eu à prova, pastor. Exatamente. Agora, como a gente bota a prova, cada pastor tem uma particularidade, eu não abro aqui, porque os próximos podem descobrir, né? Mas eu testo os meus discípulos, eu fico testando, eu dou tarefas, eu dou funções, aperta de para ver se não vai dar um grito, para ver se é bode, se é ovelha. Aí eu fico fazendo testes ali, porque a Bíblia fala: põe uma prova. E quando nós pomos a prova, e essas pessoas mostram que de fato são puras, são santas, são obedientes, são submissas, logo você pode ter certeza que aqui tem uma pessoa, então, Igor, que tu pode confiar tudo, né? E eu confio demais nesses casais, andam conosco há anos já, para mim é um privilégio. Agora, o que acontece, queridos, quando você entende essa sistematização de liderança e pastoreio numa igreja, a igreja tem que entender que se espera da igreja o que, gente? Uma postura. E aí nós vamos botar agora um próximo texto. Vamos lá. Hebreus. Isso. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Então vocês entendem, gente, que quando nós viramos pastores, presbíteros, diáconos, líderes pastorais, nós vamos ter discípulos, nós vamos ter ovelhas. Nós, pastores e governo, também esperamos da igreja que haja obediência, que haja confiança em nossas instruções. Gente, Deus nos colocou numa posição que é uma posição bastante delicada, pelo sentido que nós nos metemos na vida das pessoas mesmo. As pessoas, elas pedem para nós: pastor, o que tem que fazer aqui com a minha vida? Daí a gente faz o quê? Dá ordens, obedeça seus líderes, obedeça e sigam as suas ordens. Ou seja, Deus vai nos usar para dizer: faz isso, não faz isso, pare de andar com essa pessoa, comece a andar com aquela outra pessoa, perdoe essa pessoa, deixa eu expulsar o teu demônio agora. Então a gente vai começar. Aí as pessoas, elas ficam meio preocupadas: meu Deus do céu, é difícil, como é difícil se submeter a uma liderança cristã. Evidente que é difícil. Você vive num mundo pecaminoso, num mundo rebelde, num mundo carnal, num mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Então quando você vê nós pastores, nós presbíteros, nós diáconos dando palavras para você, você vai ver que essa palavra, ela sempre vai ser baseada na Bíblia. E a própria Bíblia se apresenta dizendo que ela é uma espada, ou seja, dói. A espada divide alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, o papel da igreja, então, queridos, qual que é o papel de vocês? É saber que os pastores, os teus presbíteros, os teus diáconos, os teus discipuladores, os teus líderes de PG vão ser tremendamente usados para que você seja uma pessoa transformada. Porque aqui na igreja você é aceito, amado e transformado. Então, gente, o que acontece? Nós temos que entender isso. Se espera da igreja, se espera dos membros, que eles não estejam aqui como auditório de pregadores. Se espera da igreja que as ovelhas
saibam que quando elas viram então membros da igreja, elas estão se submetendo para que Deus, elas estão permitindo que Deus então use na vida delas o governo dessa igreja. Deus vai usar, Deus vai orientar você, Deus vai amar você através de nós. Os pastores, os presbíteros e diáconos, e nós temos uma pegada muito legal aqui na Viva, que eu sempre fiz questão de amar de verdade cada membro que vem até a nossa igreja. A gente ama de verdade, a gente se diverte, a gente dá risada, a gente janta junto, mas quando precisa orientar, a gente também orienta de verdade. A gente, quando precisa dar um elogio, a gente elogia, mas elogiado. Mas também quando tem que criticar uma ovelha, a gente critica criticado. Quando precisa corrigir, então, a gente não deixa para outra hora. A gente não deixa. Porque somos pastores, né? É para isso nós existimos. Temos que celebrar os acertos das ovelhas, temos que orientar quando elas estão confusas, e temos que corrigir elas quando elas estiverem erradas. Então, gente, olha o trabalho, olha só a responsa que Deus traz para mim, para minha esposa, para esse povo, para os outros diáconos que estão aqui, os outros presbíteros. Nós temos que entender que há de fato uma responsabilidade. Então você vai ver aqui, por exemplo, eu vou ler de novo esse texto aqui, gente. Olha aqui, ó. Olha que legal. Obedeça seus líderes, sigam suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Ou seja, no dia do juízo, Vitor, eu vou chegar lá no céu e Deus vai perguntar: como que tu cuidou desse, como que tu cuidou daquele? Tu falou isso para aquela pessoa? Você disse para ela o que ela deveria fazer? Disse, Senhor. E o que ela fez? Obedeceu. Que bom. E o que essa outra fez? Não obedeceu. Tranquilo. De você eu não vou cobrar. Gente, eu sei que quando eu estiver diante do trono de Deus, Deus vai me cobrar de cada ovelha, e por isso eu não demoro para falar as verdades para cada uma delas, porque o que a ovelha vai fazer com a palavra que eu dei é problema dela. Amém, irmãos? É ela e Deus depois. Agora o que acontece, Johnny? Agora, se nós pastores estamos vendo acontecer alguma coisa, não falamos nada, e acontece algo, Deus vai cobrar da gente. Aí Deus vai dizer: ô pastor Edson, vai que é aí, cara, porque tu não falou para aquela pessoa? Que sei lá, né, fiquei meio assim. Não é meio assim, entendeu, gente? Então você entende a resposta? Nós temos uma responsabilidade enorme nas nossas costas. Agora o que acontece? Olha que interessante. Então nós vamos falar para vocês: se vocês obedecerem a gente, vamos ficar felizes. Eles farão um trabalho com alegria. Por que alegres? Não é nenhuma questão de ser alegre porque vocês massagearam o nosso ego de nos obedecer. Não, é que a obediência vai abençoar a tua vida. E vamos poder dormir tranquilo, Edilene, que a ovelha obedeceu e não vai dar B.O. para o lado dela. Agora, se ela não obedece, se ela não segue, ainda se rebela contra a palavra, olha aqui, gente, se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Entendem, gente, que quando a igreja, as ovelhas, os discípulos não seguem e não obedecem aquela palavra de um pastor, de um discipulador, de um presbítero, de um diácono, aquilo não vai contribuir em nada. Resumindo, gente, vai dar B.O. Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. O que significa isso, gente? A palavra é como se fosse um ser vivo, né, João? O pastor libera uma palavra para uma pessoa, e aquele ser vivo chega e fala assim: Vitor, você vai obedecer a mim? Eu sou a palavra lançada pelo pastor. Vai obedecer? Vou sim. Maravilha. E a palavra vai abençoar, e vai abençoar, né? Ela vai voltar para Deus e dizer assim: Deus, pude abençoar aquela pessoa, porque ela me obedeceu. Ela voltou para Deus. Aí digamos que aquela palavra é lançada, e a pessoa: não quero saber, eu vou viver minha vida, quem cuida do meu umbigo sou eu, e que se dá de você? A palavra vai dizer: não vai obedecer? Então, B.O.s, consequências, colheitas. A palavra vai voltar para Deus e dizer: Deus, ela não obedeceu, mas aí já caiu a maldição lá, está bem de boa. A palavra nunca volta vazia. A palavra nunca volta sem resultados. É tão verdade isso, que tem pessoa que foge de nós, porque sabe que tem palavra da gente. Acho muito engraçado que às vezes as pessoas, elas tentam nos evitar ao máximo, porque se sentar com o pastorzão e com algum de nós, vai ter uma palavra bíblica: irmã, irmão, eis que te digo agora. E aí, a pessoa ela é obrigada a entender que a partir daquela palavra, ela vai ter que responder. Gente, é tão forte a palavra
que quando Deus fez o mundo, Ele mesmo disse: haja luz, e houve luz. Deus criou o mundo pelo poder da palavra. Então quando Deus quer fazer alguma coisa na tua e na minha vida, Ele vai usar alguém para dar uma palavra. Então, gente, sabendo disso, vamos sempre pedir a vocês: orem por todos nós. Vocês como igreja, sempre orem por nós pastores, nosso governo, para Deus sempre nos abençoar, sempre nos proteger, nos encher com o Espírito Santo. Amém, gente? E peço também que vocês sempre, quando tiverem uma oportunidade de receber uma instrução, um pastoreio forte, vocês obedeçam o mais rápido possível, porque assim quem vai ser abençoado ainda mais vai ser vocês. Estejam sempre debaixo de nós pastores, diáconos aqui, presbíteros agora. Amém, gente? Glória a Deus, vamos aplaudir a Deus por isso. Muito bem. Palavra dada então, quero que todos fiquem em pé, por gentileza.